Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre pecado e graça, e gostaria de meditar sobre a desastrosa vida de Sansão. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Juízes, no capítulo de número 13, versículo de número 1. A história de Sansão está compreendida em 4 capítulos. Nós vamos ler alguns trechos importantes, trechos para a gente poder tratar a respeito desse sermão. Juízes, capítulo de número 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Capítulo 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Versículo de número 5 do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou, ou seja, e deitou com ela. Versículo 15 do capítulo 16. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-no ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Para encerrar, verso 21 e verso 22. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus tem misericórdia de nós. Nós suplicamos, Deus, o teu favor nessa noite. Que a tua palavra preencha o nosso coração, que o Senhor fale, que o Senhor desvende os teus mistérios a nós nessa noite.
nós suplicamos para que não sejamos ouvintes apenas da Tua palavra, mas praticantes, Deus. Ó Senhor, transforma-nos, nós assim lhe suplicamos, Deus. Pai, fala conosco nessa noite, fala conosco, Pai, por intermédio da Tua santa palavra. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, todos nós assistimos de maneira estarrecidos os eventos desse último mês, as notícias referentes ao rompimento da barragem ali no Córrego do Feijão. É um absurdo, irmãos, que isso tenha acontecido de novo. Lendo esses dias a respeito desse assunto, do andamento do processo, cada vez mais chega-se à conclusão de que esse era um evento que dava para ter sido evitado. Que não se trata simplesmente, irmãos, de uma tragédia. Nós estamos falando de um crime. Algo que poderia ter sido evitado caso as medidas de segurança tivessem sido aplicadas de maneira correta. Segundo o juiz que acompanha o processo, eu fiz questão de lavrar, ele diz o seguinte: ao que parece, os funcionários da Vale assumiram o risco de produzir o resultado, pois mesmo diante de novos elementos aptos a demonstrar a situação de emergência, eles não acionaram o plano de ação de emergência. Os funcionários deveriam, obviamente, ter agido de maneira preventiva, acionando o plano, o que evitaria que centenas de pessoas fossem ceifadas. Irmãos, nós não estamos falando de um fenômeno da natureza. Nós não estamos falando, irmãos, de algo inevitável. Não se trata de uma tragédia. Nós estamos falando de negligência. Nós, irmãos, nós estamos falando de pessoas andando em corda bamba, sabendo que a qualquer momento, não é que pode acontecer, mas que a qualquer momento, irmãos, essas pessoas se espatifariam de cima dessa corda bamba. Era só questão de tempo. E lendo a respeito desse assunto, observando com um olhar cristão, irmãos, a respeito dessas coisas, eu consegui perceber que há aspectos que se assemelham com outro tipo de desastre, o desastre espiritual. É fácil observar que a negligência desses homens, flertando com o erro, é semelhante àqueles, irmãos, que fazem o mesmo com relação ao pecado. No fim das contas, esse tipo de desastre vem por causa das medidas que nós deixamos de tomar para que elas não aconteçam. Assim como foi na barragem, assim é também sobre as nossas questões espirituais. O personagem principal do texto, que é Sansão, que nós lemos nessa noite, a vida dele vai demonstrar exatamente essas coisas. Um homem de nome Sansão, que ele flerta com o perigo durante todos os dias da sua vida adulta. Um homem que não toma as devidas precauções contra uma queda. Um homem negligente que brinca com o erro. Um homem achando que nada de mal vai acontecer com ele. E eu gostaria de falar nessa noite, irmãos, sobre o que fazer pouco caso do pecado vai causar a um homem. O que fazer pouco caso do pecado vai causar um homem. Uma das primeiras coisas, irmãos, que nós observamos é que não era para acontecer desse jeito. É que as coisas não eram para ser assim. Tudo se desenhava para ser completamente diferente do que nós observamos na vida desse homem. Sansão era uma pessoa que ele tinha tudo para dar certo, irmãos. O nascimento dele foi precedido pela visita do anjo do Senhor. E se você observar, eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta. Aí no capítulo de número 13, no verso de número 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Você perceba que é anjo com letra maiúscula. O que está dizendo aqui, irmãos, indicando uma manifestação do Filho de Deus. O nascimento dele foi um resultado de um milagre, porque a mãe era estéril, a mãe não podia ter filhos. E aí no verso de número 2, havia um homem de Zorá, de linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher é estéril e não tinha filhos. Tem mais, já no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha consagrado Sansão para ser um nazireu, ou seja, uma pessoa separada. O voto do nazireu, irmãos, era algo muito significativo, muito importante para o povo de Israel. Nós vemos lá no livro de Números algumas estipulações para o nazirado. Eram basicamente 3 estipulações sobre o nazirado. O nazireu ele não poderia cortar o cabelo,
tá? Enquanto durasse o voto ele tinha um tempo de duração. Ele não poderia beber qualquer tipo de bebida que vinha da videira, seja forte ou não, e ele também não poderia tocar em nenhum cadáver. O voto do nazireu, irmãos, ele tinha o propósito de pedir ajuda especial de Deus, e normalmente ele era feito em momentos de crise. Em momentos em que o povo estava passando por crise, havia alguém que fazia um voto de nazireu. O de Sansão é especial, porque o de Sansão vem desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Era sinal, irmãos, de que aquela pessoa, quando fazia o voto de nazireu, era um sinal de que aquela pessoa, ela estava concentrada de maneira intensa sobre as coisas do Senhor. Ela pedia, ela clamava a Deus auxílio sobre todas as coisas. Não cortar o cabelo e não tomar nada da videira, irmãos, era uma demonstração de que aquela pessoa estava determinada em alcançar o seu objetivo. Não tocar em nenhum cadáver, em um cadáver, significava que essa pessoa havia adotado o sistema rígido, restrito, que era o sistema cerimonial do povo, da purificação dos sacerdotes, os quais eles eram, irmãos, proibidos de tocar em qualquer coisa morta. Então nós estamos falando aqui de algo que era muito sério, de algo que era muito importante. O nazireu, ele vivia constantemente diante da presença do Senhor, clamando a Deus por auxílio, por intermédio do seu voto. Os pais de Sansão eram pessoas piedosas, eram homens tementes, tanto é que aí no capítulo 13, no versículo de número 9, o texto vai dizer para nós que Deus ouviu a voz de Manoá. Deus ouviu a voz de Manoá. Sansão cresceu em um lar, irmãos, que era um lar onde o nome de Deus era adorado, o nome do Senhor era glorificado. Antes de nascer, Deus já tinha revelado aos pais de Sansão qual era o propósito, qual era a missão, o propósito da vida desse homem. E o propósito, aí no versículo 5 diz para nós, o propósito era de libertar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, Sansão cresceu sabendo qual era o propósito do Eterno para a sua vida. Para o que o Senhor o tinha feito, é para a sua glória e era para libertar o povo de Israel daquela situação. E dentro, irmãos, todos esses elementos favoráveis, diante de todas essas coisas, irmãos, a Bíblia diz ainda, aí em Juízes, no capítulo 13, lá no último versículo, que ele começou a sua liderança debaixo da unção do Espírito Santo. Você olha para um homem desse, irmãos, e você diz assim, você quer começo melhor do que esse? Você quer possibilidade de futuro brilhante diante da presença do Senhor melhor do que essa? Mas mesmo tendo todas as coisas, Lucas, mesmo tendo todas as coisas ao seu favor, nós vamos ver um homem completamente tomado por sentimentos, completamente tomado por desejos internos que vão envergonhar o nome do Senhor. A pergunta que fica para nós, quando nós estudamos a respeito da vida de Sansão, é por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Como é que um homem começa como um príncipe, começa como um libertador e vai terminar como um palhaço? Como é que essas coisas acontecem? E eu digo para os irmãos, de que há razões para que isso tenha acontecido na vida desse homem. E a principal delas, irmãos, é que Sansão fez pouco caso do pecado. Sansão fez pouco caso do seu Senhor. Timothy Keller, um autor que gosto bastante, ele diz que a vida de Sansão, irmãos, parece uma novela de horário nobre. É uma vida recheada de sexo, de violência e de poder. É a vida que nós encontramos diante de Sansão, diante daquilo que parecia ser primoroso, um início extraordinário, um início de consagração da sua vida, de ensinamento de pais que eram piedosos, de uma juventude sadia, de saber qual era o propósito da sua vida. Quando esse homem alcança a vida adulta, irmãos, parece que há uma transformação na vida desse homem. E agora ele vai passar de ser esse servo do Senhor com um futuro brilhante para um homem violento, para um homem impossível, para um homem libidinoso, para um homem infantil, para um homem completamente egoísta. Eu gostaria de mostrar essa transformação, que a gente pudesse observar na vida de Sansão, essa transformação, meditando em 3 pontos para o meu e seu coração, para que a gente possa nutrir a respeito da palavra de Deus. O primeiro ponto, irmãos, que nós observamos na vida de Sansão, e na nossa vida, e na história do homem, é que o pecado ele é progressivo. Eu repito para os irmãos, o pecado ele é
progressivo. Há uma transformação na vida de Sansão, irmãos, mas não é uma transformação do dia para a noite, foi um processo. Sansão não se transforma nesse homem do qual nós estamos observando, que nós lemos aqui nesse texto, do dia para a noite, ignorante, dessa maneira, de um dia para a noite. Mas foram sucessivos pecados na sua vida que levaram esse homem a ter um embrutecimento, a chegar na situação pela qual ele chegou. Nós observamos isso, irmãos, vendo que mesmo ele sendo israelita, mesmo ele pertencendo ao povo de Israel, conhecendo a respeito da lei de Deus, mesmo sabendo que Deus havia dito que não era para se envolver com outros povos, ou seja, que não houvesse julgo desigual, Sansão, irmãos, ele toma para si, ele se casa, ele escolhe para ser sua esposa uma filisteia. Irmãos, os filisteus eram os inimigos. Os filisteus, irmãos, dominaram o povo de Israel por 40 anos. E é exatamente esse tipo de mulher que ele quer do seu lado. Exatamente esse tipo de mulher. O texto, irmãos, parece que o texto mostra para nós que, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo sabendo que se tratava de um inimigo, ali de um povo inimigo, que Deus havia dito que não era para se misturar com esse tipo de povo, por causa da idolatria, ainda assim, parece que aquelas coisas não fazem a menor diferença para Sansão. Ele olha para uma mulher, deseja e quer tomar ela para si, simples assim. Os pais de Sansão ainda tentaram dissuadir, conversando com ele, falando assim: filho, mas será que não tem uma mulher aqui no meio do arraial aqui de Israel, que você possa casar? Não, é dela que eu me agradei, é somente ela que eu quero. Ele não quis, irmãos, saber da orientação dos pais, ele não quis saber, irmãos, da ordem do Senhor para não haver casamento misto. Tomou no seu coração essa decisão, e assim foi. E talvez você diga assim: mas pastor, é um jovem, chegando na vida adulta agora, está na flor da idade, esse é o primeiro erro dele registrado nas Escrituras, ele fez isso em nome do amor, foi em nome do amor que ele está se envolvendo com uma pessoa que não é cristã, que não é ali da linhagem do povo de Israel. Pastor, vamos relevar. E aí eu digo para os irmãos, que ninguém, irmãos, ninguém cai de uma vez. Ninguém cai de uma vez. A ação destrutiva, irmãos, do pecado na nossa vida é uma ação, é uma ação de maneira progressiva. É uma ação destrutiva de maneira progressiva. A gente vai dando legalidade. A gente vai dando legalidade para o pecado. E quando nós vemos, irmãos, nós já estamos afundados numa vida pecaminosa, desonrando o nome de Jesus. Sansão desobedeceu a ordem do Senhor e a instrução dos pais. E esse foi só o princípio, não para. Esse foi só o princípio da queda. Certo dia, ele caminhando ali pelas vinhas de Tina, a gente leu aqui, de repente sai um leão novo, e ele, na força do Espírito, porque o Espírito, a força não estava no seu cabelo, a força era do Espírito Santo, o Espírito Santo toma ele pega e mata aquele animal, como se fosse um cabrito, ou seja, como se fosse uma coisa comum, um animal comum. E depois de alguns dias, o texto diz que ele volta, e ele vai encontrar o corpo daquele leão. Quando ele olha, ele vê que há abelhas dentro do leão, e ali ele consegue retirar dali um favo de mel, e ele tira e sai comendo aquelas coisas. E a gente lembra que Sansão era um nazireu, e o nazireu não podia tocar em um cadáver. Esse é o primeiro, ele quebrou ali, irmãos, o primeiro voto da sua consagração. Tocou num leão morto, e para piorar a situação, não contou para os pais, ou guardou para si aquele segredo. Logo depois ele vai para a festa do seu casamento, e o texto vai dizer ali, o casamento com a filisteia, e talvez, irmãos, por vergonha de assumir o seu nazirado, diz que ele vai fazer uma festa como faziam os outros moços. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que foi uma festa de arromba, uma grande festa regada a bebedeira. A gente lembra que ele não está no arraial do Senhor. A gente lembra que ele está no meio dos filisteus. Talvez pela vergonha do seu nazirado, talvez pela vergonha de expressar quem ele é, ele guarda para si aquele segredo. E o que nós encontramos nesse homem, irmãos, é um homem que já quebrou um voto. Quebrar mais um, o que é que tem? Já quebrou um voto,
Já tocou num corpo. Tomar um vinho aqui, beber uma bebida forte, que a gente sabe que era proibido para ele, devido ao seu voto. Fazer o quê? Não, a gente faz isso. Não tem menor problema. Você sabe por quê? É porque um abismo vai chamar outro abismo. Essa é uma verdade, irmãos, visível, que nós enxergamos na vida de Sansão. Um pecado, irmãos, vai te conduzir a um próximo pecado. Essa legalidade que talvez você tenha dado aí na sua vida, não vai ficar resumida somente a esse pecado. Depois desse vem outro. Porque a ação do pecado sobre a nossa vida, irmãos, ela é progressiva, ela vai nos destruindo. Um homem casado que toma coragem para elogiar uma mulher que não é a sua esposa, irmãos, você pode ter certeza, ele não vai parar aí. O pecado vai dar força para ele ir além, vai dar coragem para ele ir além. Uma mulher que aceita elogio de um homem que não é o seu esposo, você pode ter certeza que ela não vai ficar só nesses elogios, ela vai buscar mais, e o pecado vai dar coragem para ela, para correr atrás dessas coisas, vai dar coragem. Você precisa entender, irmãos, que apesar de nós estarmos em Cristo, o velho homem ainda está aqui. Há uma batalha, uma guerra sendo travada dentro de nós, a batalha da carne e do espírito. Então eu não posso dar brecha, eu não posso dar legalidade para o pecado, porque uma vez que foi feito, irmãos, uma vez que nós pecamos, aí dói, a gente chora, a gente se arrepende, a segunda vez já não dói mais tanto, a terceira e a quarta. E assim nós vamos observando, irmãos, cada vez mais que nós vamos deixando a nossa vida, nós vamos deixando e entrando cada vez mais para o mundo pecaminoso. E é o que vai acontecer com nós, é o segundo ponto que eu queria tratar com nós, com os irmãos. Isso, irmãos, nos leva aqui para esse segundo ponto, que é que o pecado, irmãos, ele vai cauterizar a nossa mente. Essa é uma expressão que Paulo ele vai usar. Tá? E eu não sei se você conhece o processo de cauterização. Cauterizar é queimar uma ferida, normalmente para estancar um sangramento. Queima-se o local para que uma vez, irmãos, que a ferida foi fechada, ela possa cicatrizar mais rápido. A questão é que normalmente, quando se faz uma cauterização em um local, esse local passa a ficar mais insensível. A pessoa já não consegue mais sentir tanto nesse local, quanto também ao arredor. Há um filme americano que eu vi esse processo de cauterização, só que foi interessante porque foi na base do fogo. Um homem com um machucado enorme no braço, e vem com fogo para poder fazer esse processo de cauterização. Mas a partir daquele momento, irmãos, os homens davam um tapa no braço do homem, e ele já não sentia mais aquele local, porque o local já estava cauterizado. E o pecado, irmãos, ele faz exatamente isso conosco. A gente cai numa situação aqui, a gente chora, a gente arrepende, a gente confessa o Senhor, e daqui a pouco a gente cai novamente, mas já não é mais tão doloroso como foi da primeira vez, dá para suportar, e daqui a pouco a gente cai pela terceira vez, e o pensamento é, eu já caí 3 vezes, uma quarta vez, que diferença vai fazer? Não vai fazer diferença. E quando a gente observa, irmãos, quando a gente para, quando o Espírito Santo toca em nós, abrindo os nossos olhos, nós já estamos com uma mente completamente cauterizada. O pecado queimou a nossa consciência, e agora nós estamos insensíveis. Nós achamos mais, irmãos, que viver a vida da maneira como nós estamos levando, já não faz mais diferença. Que um relacionamento, irmãos, fora do casamento, que não faz diferença, da primeira vez até fez, mas agora já não faz. Um relacionamento, irmãos, entre namorados, entre conhecidos, na primeira vez foi, meu Deus, o que nós fizemos? E aí quando passa para a segunda, passa para a terceira, porque vai acontecer dessa maneira. Se nós não darmos um basta nessa situação, nós vamos ceder às pressões que acontecem. E nós vamos ficando com a nossa mente cauterizada. A gente passa, irmãos, a não perceber mais o que a gente está fazendo. A gente não consegue mais dimensionar o quão terrível o nosso pecado é. A gente passa a viver uma vida agora achando que é normal, desonrando o nome de Jesus, achando o nome do Senhor, achando que é uma coisa normal. Que cair nesses tipos de pecados pelo qual nós temos trazido para a nossa vida são coisas que são naturais. Não é natural. Não é natural. O apóstolo Paulo, ele usa esse texto
usa esse termo, cauterização, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4:2, Paulo está falando a respeito da apostasia que vem sobre os últimos dias, e ele diz, irmãos, que há pessoas que estão com a sua mente cauterizadas por dar ouvidos aos ensinos dos espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Irmãos, e é exatamente isso que a gente está vendo na vida de Sansão. É exatamente isso que nós observamos na vida desse homem. Primeiro ele quis casar com uma filisteia, desobedecendo a lei do Senhor e desobedecendo ali também, não dando ouvido às instruções dos pais. E eu cito as instruções do pai aqui, porque a Bíblia nos manda dar honra, dar ouvidos ao ensinamento dos nossos pais. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Segundo, ele quebra o primeiro voto como nazireu, ele toca no animal morto, não conta para ninguém, guarda para si. Terceiro, ele faz uma festa, como costumavam fazer os moços, festa recheada a bebida. E as coisas não param por aí. Depois disso, após uma batalha lá longa que ele tem contra os filisteus, já como juiz da terra, eu queria que você abrisse aí, foi um texto que nós lemos, que é Juízes 16, no verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Você está percebendo, irmãos, o que uma mente cauterizada ela faz com um homem? Irmãos, primeiro, vamos só observar nesse texto aqui. Ele já era um libertador, ele já era um homem que já havia feito o seu domínio sobre ali, já julgava, já era um juiz de Israel. Primeira coisa que a gente observa, ele já era um juiz de Israel. E contudo, mesmo sabendo da sua posição, mesmo sabendo sobre aquilo pelo qual ele tinha que ser feito, a sua responsabilidade de guiar o povo, de responder pelo povo, ainda assim, irmãos, esse homem vai para Gaza. E aqui, essa informação para nós, ela é importante, porque Gaza não é uma cidade comum dos filisteus. Gaza é a capital. Esse homem sai do meio da sua terra, vai lá para Gaza e vai simplesmente, irmãos, todo mundo o conhece, sabe da sua força, sabe do seu poder. Esse homem vai para lá para se deitar com uma prostituta. Irmãos, será que os irmãos estão conseguindo dimensionar o que o pecado faz com o homem? Será que, irmãos, que você consegue perceber o quanto que a consciência de Sansão já estava cauterizada, já estava insensível? Para ele já não fazia mais qualquer diferença se estava pecando, se não estava pecando. Ele já não sente mais nada, não há demonstração de arrependimento. O que nós vemos, irmãos, é um homem cegado pelas suas paixões, insensível quanto ao temor pelo Deus de Israel. Sansão, irmãos, ele está tão desnorteado na vida dele, irmãos, tão desnorteado quanto a sua vida, que mesmo sabendo, lá já para o finalzinho da sua vida, mesmo sabendo as intenções de Dalila, porque, Sansão, me conta qual que é o motivo da sua força, mesmo sabendo, irmãos, das intenções dessa mulher, ele conta para ela: Sansão, qual que é o segredo da sua força? É se me prender com tiras de couro. Se me amarrar com cordas novas. Se fizer 7 tranças na minha cabeça. Até que um momento ele confessou: porque eu sou um nazireu. Nunca cortei o cabelo, nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque eu tenho um voto com o Senhor. E o resultado, os irmãos já sabem. O pecado, irmãos, levou esse homem que tinha tudo para dar certo, ao pó. É um homem que tinha toda uma estrutura para ser um instrumento fenomenal na mão do Senhor. Mas o pecado o lançou ao pó. Sansão, irmãos, após contar o segredo dele para Dalila, ele foi preso, teve os olhos furados, foi amarrado, irmãos, ao lado de um moinho, para trabalhar igual um animal. Irmãos, Sansão serviu de escárnio para o nome do Senhor, porque o que está em jogo, irmãos, não é simplesmente a vida desse homem, o que está em jogo é a honra do Deus de Israel, porque os filisteus, irmãos, olhavam e diziam assim: Dagom nos deu a vitória sobre o povo de Israel, sobre o Deus de Israel. E ali está aquele homem, irmãos, servindo de palhaço para divertir os filisteus. Mas ele não chegou ali por acaso.
Não foi por falta de advertências no meio da caminhada. Chegou lá porque plantou. Chegou lá porque deu brecha. Chegou lá porque deu legalidade. Tem hora que a gente questiona certas coisas na nossa vida, mas sem olhar no espelho, sem fazer uma introspecção de como está a nossa vida. Tem hora que a gente se pergunta: Deus, por que eu estou assim, desse jeito? Sem perceber que a lei da semeadura sobre a nossa vida é uma lei real. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E Sansão está agora lançado às traças, servindo de escárnio, servindo de vergonha. Mas algo, irmãos, vai chamar a minha atenção no final da vida desse homem, que é trágica, mas em meio, irmãos, em meio a toda aquela vergonha, em meio a toda aquela miséria que o pecado levou, depois de ter o cabelo rapado, nós encontramos o texto, irmãos, dizendo que o cabelo dele voltou a crescer novamente. E nós vamos encontrar, irmãos, Sansão, capítulo 16, no versículo 28, Sansão dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só dessa vez. Nós vemos esse homem, irmãos, agora ali com o coração contrito, clamando e reconhecendo que a força não é dele, mas a força vinha do Senhor dos Exércitos, do Deus que pode todas as coisas. E o que a Bíblia diz que aconteceu, irmãos, após isso? A Bíblia diz que Deus deu força. Sansão, irmãos, recuperou a sua força. E isso me leva para o terceiro e último ponto, irmãos, é de que, irmãos, mesmo sabendo que o pecado ele é progressivo na nossa vida, mesmo sabendo, irmãos, que o pecado ele cauteriza a nossa mente, irmãos, nós sabemos que Deus estende a sua misericórdia àqueles que o confessam. Nós descansamos, irmãos, não nas certezas dos nossos pecados, mas nós descansamos na graça de Cristo Jesus. Nós descansamos em saber, irmãos, queridos, que não há pecado que Cristo Jesus não possa perdoar, de que não há buraco, irmãos, tão fundo que Ele não vá para nos resgatar, de que não há mente cauterizada, coração endurecido, que o Senhor nosso Deus não possa quebrantar. Ele diz na sua palavra, e nós lemos aqui nessa noite: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E essa é uma mensagem para as pessoas que me escutam, para você aqui nessa noite, é de que Deus hoje, irmãos, estende a misericórdia sobre a sua vida, te chamando ao arrependimento, te chamando, irmãos, a abandonar esse pecado, a purificar a sua mente. Deus te chama hoje a confessar esse pecado, a deixar de vez essa vida dupla que você tem levado. Deus te chama hoje, irmãos, a botar a cara no pó, porque há esperança, ainda, irmãos, há perdão no nosso Deus. O meu clamor ao Senhor, e que invada o seu ser, irmãos, é que você desça a casa do oleiro hoje. Para você que sabe que essa mensagem é o teu coração, que você desça ao oleiro hoje e peça ao Senhor que te quebre, esse coração, que te volta a ter sensibilidade espiritual com as coisas de Deus, que te mostre a verdade da vida que você tem levado, do quanto que você talvez tenha desonrado o nome santo de Jesus. Antes que a barragem espiritual da sua vida se rompa, o Senhor te chama hoje a se arrepender no nome santo de Jesus. Um clamor de arrependimento, um clamor pedindo ao Senhor: Deus, o Senhor sabe a vida que eu estou levando, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, o Senhor sabe o quanto que eu estou desonrando o teu nome, mas eu ouvi hoje, Senhor, e peço: abra o meu coração. Eu me arrependo do pó e na cinza, eu me arrependo, Senhor, e quero voltar hoje ao primeiro amor, voltar à adoração sincera ao Senhor. Às vezes está aqui em cima do púlpito, às vezes está aqui cantando, às vezes está participando, está na frente de sociedade, está em secretaria de sociedade, mas está levando uma vida que desagrada ao Senhor, uma vida pecaminosa, sabendo que está em pecado. O que você acha que vai acontecer? Você quer realmente brincar
andar na corda bamba? Você quer realmente negligenciar as suas responsabilidades espirituais? Eu digo para os irmãos, assim como Deus estendeu a misericórdia dele sobre a vida de Sansão, tanto é, irmãos, que Sansão, ele é contado lá na galeria da fé, ele está lá em Hebreus 11, assim também, irmãos, Deus mudará a realidade pela qual você tem vivido, se você se arrepender. Eu quero, irmãos, que você guarde isso no seu coração, porque o texto que nós lemos é importante, é de que Deus, irmãos, faz cabelos espirituais voltarem a crescer. Deus faz, irmãos, com que nós busquemos, com que a nossa vida espiritual seja restaurada para aqueles que estão aos pés do Senhor. Talvez você esteja flertando com perigo, dando brecha, dando legalidade. Em nome de Jesus, para antes que seus olhos sejam furados. Para antes que Deus te coloca para servir de escárnio, para ser palhaço na mão de Satanás. Para hoje, antes de que consequências piores aconteçam sobre a sua vida. Isso não é para causar medo no seu coração, mas temor diante do Senhor. Temor e tremor diante de Deus. Talvez você caiu, talvez você esteja se sentindo um lixo, servindo de zombaria para o inimigo. Saiba que se você confessar o seu pecado, no Senhor você vai alcançar misericórdia. Aqueles que confessam e deixam, aqueles que confessam e deixam no Senhor, Ele vai alcançar misericórdia. Chega dessa vida de cegueira, chega de mente cauterizada. Deus hoje chama cada um de nós aqui para um concerto diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos descansar em um Deus, irmãos, que diz que nós, se nós o buscarmos, filhinhos, não pequeis, mas se pecar nós temos um advogado fiel. Se nós descansarmos na promessa do Senhor, irmãos, você pode ter certeza de que em Cristo nós encontramos o perdão, de que há transformação para a nossa vida no momento em que nós confessamos ao Senhor. Hoje, se você ouviu a voz do Senhor, irmãos, como diz Hebreus 3, no versículo 8, não endureça o seu coração. Talvez essa noite é a noite que Deus está te dando a oportunidade de você confessar esse pecado, de você abandonar essa vida dupla, de você deixar para trás a vida como você estava levando, e você se dobrar, se render diante do Senhor. Essa é a oportunidade que Deus te dá hoje. Então, em nome de Jesus, se arrependa, converta o teu coração diante do Senhor, converta o teu coração diante do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com os irmãos. Ó Deus, Tu és bendito sobre toda a terra, e nós sabemos que no Senhor, Pai, nós encontramos misericórdia, que há graça sobre a nossa vida, mas isso não é de maneira nenhuma, Pai, legalidade para que o pecado possa habitar em nós. Senhor, tem misericórdia, porque como Sansão, há pessoas aqui em nosso meio, porque como Sansão, Pai, Tu sabes os momentos em que nós já vivemos assim, Tu sabes o momento que eu já vivi assim. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, para entendermos, Pai, que as brechas que nós temos dado, Pai, são brechas que nos levarão a pecados piores do que nós temos cometido agora. De que haverá talvez um momento, Pai, em que nós já estaremos insensíveis para o pecado que temos cometido, daquilo que nós temos falado contra o irmão, daquilo que nós temos praticado, Senhor Deus, que tem Te desagradado, daquilo que temos feito, Pai, no secreto. Tu sabes de todas as coisas. A Deus, pode ser escondido do pastor da igreja, pode ser escondido do conselho da igreja, mas dos olhos do Senhor, Pai, todas as coisas estão patentes. Dos olhos do Senhor, Pai, nada foge, e nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Move o nosso coração a um arrependimento a Ti agora, Pai, nesse momento, num arrependimento sincero,
Que a tua igreja reconheça o senhorio do Senhor sobre nós, Pai. Que a tua igreja reconheça, Pai, que nós precisamos nos arrepender, colocar a cara no pó, Senhor Deus, olhar diante dos teus olhos, sem ter, Pai, sem ter de fato, Pai, a consciência pesada por causa dos nossos pecados. Antes, com todos eles confessados ao Senhor. Deus, nós clamamos ao teu nome neste lugar. Nós clamamos, Pai, porque o Senhor Deus falou conosco, Pai. Falou conosco, falou aos nossos corações, e nós te damos graça, porque o Senhor é bom, Pai. Deus, se fosse depender de nós, o que seria de nossas vidas, Senhor? Se fosse depender dos nossos pecados, Senhor Jesus Cristo, se fosse depender, os nossos pecados nos consumiriam, Pai. Os nossos corações, Pai, inclinados para o pecado, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos, mas pela tua graça fomos achados por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Que os meus irmãos saiam daqui, Pai, tendo consciência do pecado. Que o Senhor quebre corações neste lugar. Que o Senhor Deus traga cada consciência, Pai, cada mente nesse lugar, Pai, a consciência do pecado. E Deus, em nome de Jesus, trazendo essa consciência de pecado, que também traga, Pai, a consciência do perdão para aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia no Senhor. Deus, assim nós te clamamos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.